Olá, participantes do canal Saúde Mental e Afetos. Hoje voltamos ao tema da personalidade. A personalidade, que é o conjunto das características do sujeito humano. Então, antigamente a personalidade era classificada em 4 grandes tipos. O tipo sanguíneo, que é o tipo energético, atlético, que rapidamente encontra respostas para situações do ambiente interno e externo, e por vezes confundido como um indivíduo agressivo, um indivíduo impulsivo ou um indivíduo ambicioso. Então esse é o tipo sanguíneo. Em oposição ao sanguíneo, o tipo mais calmo, mais passivo, mais vida mansa, que evita confrontos, evita encrenca, que é o tipo fleumático ou linfático. Em seguida, nós temos o tipo raivoso, não é? O colérico, irritado, que gosta o tempo todo de desafios, de confrontos. Esse é o tipo colérico, ou raivoso, ou irritável. E, por último, nós consideramos um tipo extremamente comum também, que é o tipo melancólico, o tipo pessimista, o tipo de funcionamento mental e de personalidade em que sempre o negativo é o que é priorizado, é o que entra na cena. Então essa é uma classificação antiga, que vem lá da Grécia, do Hipócrates, do Galeno, e que basicamente está orientada por uma psicofisiologia e uma anatomia voltada para o funcionamento do sistema circulatório, do sistema linfático, do sistema biliar e de coisas estragadas no corpo, que seria o tipo melancólico. Muito bem. Passando para a psicologia analítica, que tem em Jung o seu grande representante, nós temos 8 tipos psicológicos, 8 tipos de personalidade, também baseados em pares de opostos. O primeiro par seria introvertido ou extrovertido, ou seja, a pessoa mais voltada para a subjetividade, para o mundo interno, ou a pessoa muito mais voltada para o mundo exterior, para o mundo social, para o mundo cultural, e esse seria o tipo extrovertido. Ao lado disso, nós temos as funções psíquicas dominantes. Por exemplo, se funciona a razão, a lógica, a racional, nós temos o tipo pensamento. Se funciona o afeto, a sensibilidade, a emotividade, nós teríamos o tipo sentimento. Em relação à percepção da realidade, se funciona a busca de detalhes, a busca da integração dos detalhes, não é? Com a senso-percepção ou com a percepção, nós teríamos o tipo sensorial. E quando predomina a intuição, ou seja, uma captação que independe de detalhes da senso-percepção, depende muito mais da totalidade da vivência, da captação da vivência, nós temos o tipo intuitivo. Então, pensamento, sentimento, senso-percepção e intuição. E juntando essas 4 funções psíquicas com exterioridade ou interioridade, nós temos a composição dos 8 tipos. Agora, do ponto de vista da psicanálise, basicamente nós temos 3 personalidades. A personalidade mais desenvolvida, mais amadurecida, mais equilibrada entre mundo interno e externo, que seria a personalidade madura. Quando há algum desequilíbrio nessa relação entre a organização da vida interna com a externa, nós teríamos aí algum sofrimento que é chamado de sofrimento neurótico, alguma sintomatologia neurótica ou uma personalidade neurótica. Um outro tipo de personalidade para a psicanálise é a personalidade psicótica, onde predomina o mundo interno, um certo isolamento, uma resposta emocional mais restrita e uma tendência
eh, a uma vida social menos intensa, menos interessante e uma ressonância afetiva também muito limitada. Então aí seria a personalidade psicótica, que pode estar compensada ao longo da vida e que, quando sofre desequilíbrios ou pressões exageradas do ambiente de relação com a vida, nós temos aí o desenvolvimento de personalidade psicótica patológica, com a possibilidade de desenvolvimento de delírios, alucinações ou uma tendência a se considerar plenamente dono da realidade e a realidade psíquica confundida com a realidade sociocultural. Passa a ter, na verdade, uma única realidade, que é a realidade do próprio sujeito, que se convence que a sua posição sempre é a correta. Uma tendência a eliminar a dúvida, a angústia, a não ser a angústia de ser morto, de ser destruído, de ser atacado pelo ambiente, quando o ambiente o contraria. Ao lado disso, então, nós temos a personalidade que se afasta um pouco da neurose ou da psicose, porque é uma personalidade manipuladora, sempre direcionada para objetivos, independentemente do uso ético ou da consideração pelos outros. A personalidade sociopática ou psicopática, como queiram, ou perversa, como queiram, que é uma personalidade muito voltada para os próprios interesses, sem consideração afetiva, moral e ética pelo ambiente, pela cultura, pela sociedade. Então, personalidade psicótica, neurótica e personalidade borderline ou perversa. E isso para dar uma visão inicial das grandes classificações, todas elas sujeitas a críticas, a limitações e a restrições. A única coisa que eu penso que é fundamental é que nós temos uma estrutura estável e uma estrutura sujeita a mudanças ao longo da vida. A estrutura estável é que permite a noção de continuidade, a noção de que você é você mesmo ao longo da vida, apesar das transformações. E um elemento fundamental é que a personalidade pode evoluir ao longo de toda a vida, e essa evolução pode ser no sentido de mais integração, melhor desenvolvimento, melhor consideração entre mundo pessoal e mundo social, ou uma desarmonia cada vez maior entre mundo pessoal e mundo social. Isso é o que vemos o tempo todo quando o meio interno ou o meio externo, trazem dificuldades que não permitem uma elaboração e uma realidade minimamente suportável para a realização de desejos. Um grande abraço, fiquem bem, toquem o sino, escutem o sino, toquem o sino, olha o sino aí. E continuamos por aqui para abordar temas de interesse. Comentem e fiquem bem.